E aí, galera, tudo bem? Bom dia! Então, nós iremos dar início à nossa unidade 4 do livro de História, tá? Essa unidade é uma unidade muito legal, porque ela vem falar da escrita. A escrita que hoje é tão comum, né, na nossa vida, que é tão usada, né? Então, nós vamos ver a origem da escrita, tá? E nós iremos também estudar um pouquinho sobre os povos antigos que deram início a essa prática. Convido você a abrir o seu livro de História, tá? Na página 19 do livro didático, na unidade 4. Então, aqui, o título da nossa unidade é Escrita, Registro e Expressão do Conhecimento Humano. Então, como eu disse, nessa unidade nós vamos estudar como surgiu a escrita, quem a criou, tá? Como a escrita influenciou, tá? O registro das coisas, porque até agora nós estávamos vendo a importância do registro oral, né? A oralidade é o que permeava a cultura do povo, é o que dava valor à cultura do povo e fazia com que a história do povo passasse de geração em geração. A partir da escrita, tudo muda, né? Por quê? Existe uma possibilidade de registro e esse registro, tá? Ele não vai ser mudado, tá? Então, aqui nós temos na página 20 o seguinte, nós temos alguns símbolos aqui, tá? Então, aqui, ó, você sabia que antes do desenvolvimento da escrita, foi criada uma maneira de representar as palavras usando símbolos, tá? Chamadas pictogramas. Então, na pré-história, utilizavam-se os pictogramas. Observe as imagens que representam pictogramas sumérios, criados há aproximadamente 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho e vai ver alguns pictogramas usados pelo povo sumério, tá? Então aqui, ó, aqui nós temos os pictogramas, ok? E aqui nós temos algumas palavras que o representam. Então aqui, por exemplo, este primeiro pictograma aqui. Neste primeiro pictograma, tá? Nós vemos aqui a semelhança, tá? Na figura de um pássaro, ok? Neste segundo pictograma, aqui, esse eu achei muito particular, porque eu não consigo ver semelhança, mas eles usavam esse pictograma para representar o boi, tá? Então, embora não haja semelhança, para eles havia. Aqui, com esse pictograma aqui, era utilizado para representar a água, tá? Este pictograma aqui já é mais semelhante, né, ao trigo, né, que nós temos aqui na nossa região, muitos de vocês têm familiares que plantam, né? Então, aqui, esta folha de trigo representa os grãos, ok? Aqui nós temos uma figura que representa a cabeça. E, por fim, nós temos aqui o peixe, né? O peixe é bem semelhante ao que nós temos hoje. Então, aqui nós temos alguns pictogramas e aí uma proposta para você. Você vai utilizar estas palavras aqui nestes pictogramas, vai desenhá-los aqui formando uma frase que você queira. E você vai perguntar a um familiar seu que frase você escreveu. E vamos ver, né, se essa frase se assemelha ou não com aquilo que você quis dizer, tá? Então, é um desafio para vocês, tá? Vocês usem esses pictogramas aqui, tá? Para formar uma frase aqui nos quadradinhos. E aí vocês perguntem, anotem a frase, escondam do familiar e perguntem a eles, né? Peçam para que eles leiam e observem, tá? O que eles interpretaram dos pictogramas está distante daquilo que vocês quiseram dizer, ok? Então fica aí a dica, fica aí o desafio, ok? Então lá na página 21, nós iremos ver o seguinte, pessoal, o surgimento da escrita e os primeiros registros. Então até aqui, né, até este momento, nós estudamos
que existem várias línguas faladas em todo o mundo, tá? Que essas línguas, elas têm uma evolução dinâmica. Então, assim, com o passar do tempo, elas evoluíram, tá? Com a evolução da língua, também existem inúmeros sistemas de escrita. Por exemplo, nós temos um sistema de escrita lá no Japão, na China, eles têm outro, tá? E esse sistema de escrita, ele passou por mudanças. Alguns de vocês podem não lembrar, mas há alguns anos atrás houve a reforma ortográfica brasileira, tá? Isso propiciou algumas mudanças na nossa escrita, porque a língua é dinâmica, ela vai mudando. Tá? A língua ela surgiu de maneira natural, por meio da interação, do convívio humano. Por outro lado, a escrita ela já precisou ser pensada, organizada, para que todos pudessem entender. Ela já não surgiu de uma maneira natural. O mais antigo sistema de escrita que a gente conhece, ele surgiu lá em 3000 a.C., na Mesopotâmia, tá? E se a gente for comparar esses 3000 antes de Cristo, tá? Nós vamos ver que isso aí tem mais de 5000 anos, tá? Aqui é a Mesopotâmia, tá? Quando surgiu a escrita, aqui a gente tem uma representação da Mesopotâmia, tá? E aqui a gente tem a região da Mesopotâmia na atualidade. Então aqui a gente tinha a Mesopotâmia, tá? Os acádios, os sumérios, os povos que viviam nessa região. E esses povos, tá? Construíram sociedades, países. Então aqui hoje a gente tem a Arábia Saudita, a Jordânia, o Iraque, o Irã, a Síria, a Turquia, tá? A Armênia, que é toda essa região que antigamente era conhecida como Mesopotâmia, tá? Lá na página 22, a gente tem aqui, pessoal, uma figura que representa como era registrado as coisas antigamente na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, tá? Então aqui a gente tem alguns pictogramas, ok? E esses pictogramas, escritos há mais de 5000 anos, eles eram entalhados na argila, tá? Por quê? Porque não existia o papel como existe hoje. À medida que as cidades elas foram se desenvolvendo, o comércio foi crescendo, o número de produtos foi aumentando, os vendedores crescendo, vendendo muito, comprando muito, a escrita passou a ser primordial, tá? Não existe prática comercial longe da escrita, tá? Porque é necessário registro de venda, o que era necessário para se comprar, tá? A cabeça humana não guardava tanto registro, então era necessário fixar em alguma coisa, tá? Assim, os governantes começaram a registrar também as leis, os impostos pela população na argila, né, no papiro, tá? Antigos registros da escrita, tá, em fragmentos de argila foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade de mercadorias e assinatura dos comerciantes, tá? Isso foi muito legal, porque pode-se ter muito claro como era a sociedade, né, no início, no surgimento da escrita. Então, quando foram encontrados esses pedaços de argila, encontraram informações tais como a quantidade de alimentos e de impostos, tá, que se compravam e se pagavam, as leis, as histórias a respeito dos deuses e dos reis. Tá? A escrita usada na Mesopotâmia, ela era conhecida como cuneiforme, tá? Por quê? Tá? Porque era utilizado um objeto que se chamava cunha para gravar os símbolos em tabletes de argila fresca. Por isso, esse nome cuneiforme, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a escrita gravada em um cilindro, ó, tá? Esses objetos eles eram enrolados sobre as placas de argila para que as informações fossem registradas nessa peça, tá? Lá na página 23, nós teremos alguns exercícios, tá? Então, eu convido você
a ler novamente aquilo que eu acabei de explicar, grifar o que você achou importante, fazer anotações que você acha interessante, tá? E a partir daí, vocês vão fazer os exercícios que estão aqui na página 23, ok? Então aqui, ó, esta imagem é um tablete de argila encontrado há milhares de anos em Nippur, tá? Que era uma cidade habitada por sumérios. Neste tablete de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal e de farinha para os pães. Após ler os textos, responda às questões. Ah, como os mesopotâmios faziam os registros escritos? Então, você vai voltar lá no texto e você vai, a partir do que eu expliquei, a partir do que está escrito, anotar. A questão B é uma questão de múltipla escolha. Então, aqui, indique com o X o tipo de informação registrada no tablete de acordo com a explicação que acompanha a imagem. Então, aqui nós temos família, religião e alimentos. Então, neste tablete, eram informações a respeito do quê? Então, você vai ver estas informações aqui, tá? Você vai observar e você vai ver, ó, nesse quadradinho aqui, sobre o que são. Marcou a opção, você vai justificar por que você marcou essa opção. Ai, prof, eu escolhi essa opção aqui, tal opção. Tá, por quê? Tá, de acordo com essa explicação, por que você escolheu? Tá, então você vai justificar a sua resposta. Depois, pessoal, no C, vocês irão aqui no espaço a seguir criar uns símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem. Então, aqui nós temos uma informação que interpreta essa imagem. Então, você vai pegar, vai criar com símbolos, tá? Você vai elaborar os símbolos, informações semelhantes à da imagem, ok? Eu encaminharei para vocês a correção via WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Volto a dizer, é importantíssimo ler, marcar, anotar, né? Você criar uma maneira de guardar a informação do que está ali, tá? No texto estudado. Qualquer coisa eu estou à disposição. Deus abençoe vocês, tá? Boa atividade.